Bom dia. Pronto, aqui estou. Olá, olá. Bom dia. Olá, bom dia. Prazer em conhecê-los virtualmente. Que bom, que bom, que bom. Agora a gente já se conhece assim, já é uma nova forma de relação. As pessoas se conhecem virtualmente, né? Que não é a mesma coisa do que o presencial de forma nenhuma e não se compara, mas não é comparável. É uma outra forma de relação, não é verdade? Como eu digo, menos virótica, menos complexa, mais simpática até em alguns momentos e eu acho que mais próxima, né? Ao contrário do que muitas pessoas dizem, as tecnologias aproximam. Olha, antes de mais nada, vou pedir imensas desculpas, mas eu tenho 2 cãezinhos e eu não consigo fazê-los parar em algumas situações. Então, se escutarem algum ruído assim extra, sabem que são os 2, que esses são reais, eu não tenho como botá-los virtualizados. Professora, vou-lhe só, aliás, vou pedir a todos a autorização para poder gravar. Não sei se há alguém que esteja contra. Pronto, obrigada. E então eu se calhar começava por apresentá-la. Já temos todos, Paulo? Sim, temos... temos 19. 19 connosco, ora menos 3, são 16. Temos 16. Não sei. Falta o José, falta... Quem é que falta aqui? Ajudem-me lá, pessoal. Vamos ver quem é que está aqui. A Célia. A Sandrina. A Célia está. A Sandrina. A Lina. Falta a Lina, sim. Falta a Lina. Marco. Falta ali o Marco. Está. Falta o José, a Lina e mais alguém. A O Carlos Tibúrcio ou o Carlos Marcos? Qual é o Carlos que está? O Carlos Tibúrcio é que está. O Carlos Tibúrcio está. Pronto, falta o Carlos Marques, é isso, tudo bem. Já estão identificados, sim. Tudo bem. Eu vou ficar atento caso eles tentem entrar. Sim, mas se calhar dávamos início. Sim, claro. Pronto, sim, ok. sim. Então começo por apresentar a professora doutora Daniela Barros. A professora doutora Daniela Barros, ela é pedagoga, é especialista em Instructional Designer, especialista em Administração e Educação à Distância. Ela é mestre em Engenharia dos Mídia para a Educação, Euromine, Erasmus, Mundus, Portugal, Espanha e França. É mestre em Educação pela Unesp no Brasil, fez doutoramento em Educação pela Unesp no Brasil, fez um segundo doutoramento realizado e que foi premiado pela UNED de Madrid, fez um pós-doutoramento pela Unicamp, é colaboradora da Open University no projeto CoLearn, é editora colaboradora da revista Estilos de Aprendizaje, é docente auxiliar da Universidade Aberta em Lisboa, Portugal. Professora, isto é de facto um breve currículo daquilo que tem sido o seu percurso e como estávamos há pouco a falar, se calhar nesta primeira fase passava-lhe a palavra e depois criaríamos aqui um espaço para perguntas, para debate. Eu que agradeço, Paula, muito obrigada. Paulo e Paula, né? São os 2 e a todos vocês. Vou escutar aqui um sotaque à brasileira, né? Para assim deixar um pouco o seu dia mais meloso. Vai ter no meio um português de Portugal, mas enfim, é agradável. Olha, eu que agradeço a oportunidade e antes de mais nada, fico feliz em estar aqui mesmo, porque a área da educação profissional é uma área que eu gosto muito. E olha, gostaria de conhecê-los um pouquinho também para poder falar, mas antes disso, eu nas minhas memórias do Brasil, quando ainda vivia lá, há 20 anos atrás quase, quando eu fiz meu primeiro mestrado, eu trabalhei com o Telecurso 2000,
não sei se alguém já ouviu falar disso, que é um programa de formação parecido com tele qualquer coisa que já foi feito aqui em Portugal e que trabalhava com pessoas da empresa, pessoas de informação. Então, há 20 anos atrás, quase, eu fui resgatar uma boa memória minha aqui da educação à distância e o universo do trabalho, que foi a primeira produção de book, de livro que eu tive, falando sobre a importância da educação à distância para o universo do trabalho. E o mais engraçado é que quando eu vi o vosso mapinha, isso me deixou mais contente ainda, tem a ver com as conclusões do livro, ou seja, as demandas de ocupação, as importâncias de um programa de educação à distância para desenvolver competências. Basicamente foi isso que eu concluí há 20 anos atrás. E basicamente é o que a gente vê de importância daqui para frente no desenvolver do processo. E o que eu quero dizer com isso, a importância da educação à distância nisso, que é o diferencial que a gente pode falar aqui um pouquinho. Mas antes de começar a falar muito, queria só 10 segundos de cada um. Só o nome e a área de atuação dentro do IFP, por favor. Amanda? Eu sou Amanda Monteiro e sou professora de matemática. Neste momento, não sou professora, sou técnica, mas sou da área da matemática. Tá bem. Obrigada, Amanda. A Teresa? Bom dia, Teresa Branco, sou da área de História e dou formação no IFP nas áreas de cidadania, cultura, língua e comunicação, mundo atual, portanto temas transversais, mas a formação de base é História. História, que bom. Obrigada, Teresa. A Teresa Soares? Olá, bom dia. Eu sou da área do português e tenho trabalhado a vários níveis, desde o mais básico da língua materna até ao secundário. Ok, obrigada. A Inês Silva? Não tens o... Liguei os micros, tem que ligar os micros que eu desliguei. Sim, já liguei. É Elia Alves, peço desculpa, não me dei o nome, é a minha filha, de vez em quando trocamos. Okay. Elia Alves. Obrigada. Ela é de matemática. É de matemática, sou de matemática e também a nível do IFP também dou formação a vários níveis também. Que bom, prazer, obrigada. A Filipa Vaz. Olá, bom dia. Eu sou licenciada em Psicologia Clínica e especialista na área da educação pela Ordem dos Psicólogos no Instituto de Emprego. Dou formação nestas áreas, na área comportamental, na área da comunicação. Pronto. Que interessante. Obrigada, Filipa. Obrigada. A Rosa Ferreira. Olá, bom dia. Sou Rosa Branca. Sou licenciada em Ensino Inglês Alemão, mas aqui primordialmente estou a relacionar o inglês. E sou professora realmente do Ministério e estou aqui há cerca de 6 anos como formadora. Que bom. Obrigada, Rosa. A Elizabeth. Bom dia. Bom dia. Basicamente sou professora de português. Importante. Olha, peço imensa desculpa pelas minhas confusões entre português de Portugal e brasileiro também, que vocês vão se divertir um pouco comigo hoje. É a mesma coisa. É tudo português. Obrigada, Elizabeth. A Cidália, por favor. Bom dia, sou Cidália Fonseca e tenho lecionado o inglês, tudo o que seja da área de inglês, seja da base, seja técnico, tem sido essa a minha função no IFP. Obrigada, Cidália. Marcos Pires. Bom dia. A minha formação é História, muito embora também tenha um curso em Ciências da Educação, mas é sobretudo enquanto professor, neste caso formador de História, que me sinto bem. Tá bem. Obrigada, Marco. Alexandra. Jana, és tu? Ela deve ter o micro desligado. Xana. Bom dia, desculpem, não estava a conseguir ligar o microfone. Professora de inglês, basicamente. Que bom. Obrigada, Alexandra. Agora tem o JBM. Olá, bom dia. É o João Ferreira. Sou professor de português e inglês, mas sobretudo gosto de aprender. Bom. Obrigada, João. E o Carlos, por favor? Bom dia, sou Carlos Silva, sou
neste caso sou formador na área de informática. Ok, ok. Obrigada, Carlos. O Obrigado. Leandro? Bom dia, sou o Leandro. Está-me a conseguir ouvir? Sim. Sim, Leandro. Sim, sim. Não é que às vezes tenho um problema na ligação e por isso é que eu estou a perguntar. Eu sou de matemática. Matemática. Ok, ok. Obrigada. A Célia Silva? Olá, bom dia. Olá. Eu sou licenciada em Sociologia, tenho uma especialização em Educação de Adultos também e a minha colaboração com a IFP tem sido na área comportamental, gestão de tempo, gestão de stress, por aí. Vou a colaborar agora um pouco também com as empresas, dar formação nas empresas e tem sido essa a minha colaboração. Que interessante, Célia, uma socióloga. Que interessante. Olha, obrigada, obrigada. A Isabel Mota, já falei? Desculpa, não. Acho que não. A Isabel Não. Mota. Olá, bom dia. Isabel Mota, sou do grupo de informática. Informática. Bom, obrigada. Sérgio Santos. Bom dia. Também sou do grupo de informática. Também. Temos muitos informáticos aqui. Que bom. E a Sandrine? Bom dia. Eu sou formadora de línguas, inglês, espanhol e francês. Ah, de línguas. Que bom, que bom. Muito bem. Acho que faltou a Alexandra. Não. Não, a Alexandra já está. Já está. Ok. Olha, um gosto. Prazer conhecê-los. E bom, olha, quero deixá-los muito à vontade para fazer qualquer pergunta que achar. Não pensem em perguntas, o que quiserem sobre a área da educação à distância e tecnologias e o processo de ensino e aprendizagem dentro da mesma. Eu sei que é um desafio imenso para vocês. Eu vou fazer aqui alguns aspectos, vou pontuar e depois deixo aberto para perguntas e debate. Tá bem? Estou à disposição para a gente dialogar o tempo que quiserem e puderem, ok? O que significa essa pandemia maluca que nos fez entrar nesse processo? Eu estava falando com a Paula e o Paulo antes de vocês entrarem que eu adoro inovação e eu acredito que as coisas só acontecem quando o ser humano é empurrado a fazê-las. As crises vêm de alguma forma para isso. Né? A gente, olha, tentar, não é tentar, é ver um lado positivo dentro do caos, né? Essa crise que nós estamos passando em todos os sentidos. Já vi que estão todos bem por enquanto, né? Espero que os familiares também estejam. Espero que todos nós possamos estar, né, nos próximos tempos. Mas essa crise, ela, de um lado, prejudica em muitos aspectos, mas de outro faz avançar. E na área da educação em especial, eu acredito que ela está fazendo imensamente avançar. Né? Por quê? O que significa, como eu disse, a educação à distância no mundo do trabalho? Né? O que ela é? Eu fui resgatar uma coisa de quase 20 anos, mas era super importante. Por quê? Porque ela dá várias condições e várias competências ao aluno, ao estudante. Então, aqui nós temos que dividir a nossa fala em dois momentos. O momento dos docentes e dos formadores e o momento dos estudantes. Então, vou começar por todos nós que somos docentes e formadores, né? Qual que é o nosso momento? Como é que a gente ensina no online? Basicamente é isso. Como é que a gente comunica no online? Que foi o tema do módulo 2 ou 3 que vocês estão aí desenvolvendo. A comunicação no online é completamente diferente da presencial. Uma pessoa que fala muito no presencial, muitas vezes no online não se comunica bem. E vice-versa. E vice-versa. Eu tenho ótimas pessoas que são ótimos gestores online, mas presencialmente são péssimos líderes. Não conseguem organizar as coisas, mas online sabem gerenciar bem. E vice-versa. Por quê? Primeira coisa que é super importante ter em mente. Não comparem online com presencial. Não comparem. Ok? São coisas diferentes. São mundos diferentes, são realidades diferentes. Ponham isso na vossa reflexão diária. Não comparem. Segunda questão importante, não tentem transpor o presencial para dentro do online. Não. Façam no online algo diferente do que vocês acham que deve ser feito, mas não tentem fazer o processo de transposição, porque vão sofrer muito e não vai dar bons resultados. É claro que as vossas referências são do presencial, normal. Lembrem-se de como a gente... um exemplo muito prático para entender o presencial e a questão do online nessa perspectiva de comunicar e ensinar.
que é o fator 1 que a gente vai falar agora. Depois vamos falar dos estudantes. Como se saíssem de Portugal e fossem viver em um país estrangeiro. É a mesma coisa. Você vai com as suas bases e referências daqui, mas quando você chegar lá, você não pode, você não consegue enfiar a sua cultura, a sua forma de vida, as suas rotinas únicas naquele contexto, naquela cultura, naquela forma de vida. Você tem que fazer o quê? Adaptar. Né? E criar um outro sistema. Porque quando você voltar para o teu país de origem, você não vai ser mais a mesma pessoa. Você adquiriu o quê? Novas competências, você aprendeu outras coisas, ok? E você mudou a sua forma de viver. É isso. É isso que tem que ser em mente. Ou seja, quando passar toda essa coisa da pandemia, não vai dar para voltar atrás. Ok? Vai ser impossível. Você não vai ser o mesmo docente. Ok? É importante ter isso. É importante ter isso em mente. E isso é bom. O fato é que isso é bom e vai ser ótimo, tanto para o teu trabalho profissional, quanto também para a tua forma de ensinar. Bom, como é que nos comunicamos no online? A escrita, já devem ter visto a etiqueta, provavelmente. Né? A escrita, o mais importante do online é você ser empático com o seu estudante. A capacidade de empatia e a capacidade de proporcionar caminhos de aprendizagem. Nunca responda diretamente ao estudante. Faça com que ele aprenda pelas dicas e pistas que você vai lhes dar. Ok? A comunicação é empática. A comunicação deve ser sempre colaborativa, orientativa, né, e agregadora. Ou seja, nunca só respondam para o seu estudante, nunca só tirem dúvidas para ele, mas escrevam para que ele possa fazer o percurso de aprendizagem. O que significa isso? Normalmente as pessoas dizem, nos cursos à distância a gente responde dúvidas. As pessoas põem no fórum e a gente responde o que eles colocam. Não, isso não é um curso à distância. Um curso à distância é quando você, como docente, propõe para o estudante um percurso de trabalho, ele interage consigo por conta desse percurso e você vai dando as dicas e os caminhos para que ele chegue lá. Não é a resposta, mas é fazer com que ele trabalhe e chegue lá. Ok? Esse é o processo, esse é a regra número 1 do trabalho de comunicação no online com o seu estudante. Eu sei que vocês tiveram a palestra do José Antônio Moreira, né? Que é um colega também de trabalho, e que ele falou do digital completamente. O que é o digital nesse processo da comunicação? Como eu disse, são mundos diferentes, né? Então, o mundo do online é um mundo que chama virtual, que tem regras próprias, dinâmica própria, formato próprio, né? E o digital, que não é a mesma coisa que virtual, né? Tem essas características da forma de comunicação. O digital é a comunicação, é a forma como você vai interagir com a outra pessoa do outro lado da tela. Que passa por 2 elementos, a forma síncrona e a forma assíncrona. Okay? Normalmente, essa forma síncrona, que aqui estamos, faz parte do processo, é importante para o processo, mas não deve ser longa demais, não deve ser contínua demais, deve ser essencial. É aquele momento em que o aluno realmente precisa do vosso contato. Não deve ser 5 horas, mas também não deve ser 5 minutos. Desculpa. Não deve ser 5 horas, mas também não deve ser 5 minutos. Deve ter ali um meio termo em que consiga dar os elementos básicos do estudante e que oriente, não tire dúvidas, mas deixe sempre algo para que consigam se comunicar no online, de forma mais pausada, com tempo, interativa, reflexiva. A grande vantagem da comunicação no online é o tempo. É o tempo. Por quê? Porque quando eu estou num curso presencial, eu não tenho tempo de pensar. Eu estou olhando para você, você está me dizendo um monte de coisa, eu tenho a apostila ou o material aqui na frente que eu preciso, e eu tenho que fazer aquilo e já está. Terminou o curso, eu vou embora e vou para a minha vida. Aqui não. Aqui eu tenho a videoconferência ou momentos assíncronos, que são as orientações da plataforma. Eu tenho um tempo para fazer atividade, para estudar o material, para pensar sobre aquilo, para refletir sobre aquilo.
Isso a gente vai falar daqui a pouco das competências do estudante. Mas para o docente é importante ter isso em mente. Como é que você planeja e você ensina a partir dessa perspectiva. Ok? Ou seja, eu tenho um conteúdo, eu vou especificar um conteúdo para o meu estudante, eu vou dar um caminho de aprendizagem para ele e ele vai ter um tempo de assimilação desse conteúdo, que é o que a gente não faz no presencial. Tá? Então, da comunicação, esses são os elementos centrais. Aproveitar os momentos síncronos e os assíncronos para todo o processo de aprendizagem do estudante. E a forma de fazê-lo é de forma empática, sempre assertiva, fazendo com que ele desenvolva as coisas e não só respondendo dúvidas, tá bem? Sejam interativos. O que é ser interativo? Não é estar todo dia na plataforma, mas é cada 2 dias, ou cada 3 dias, ou um dia sim, um dia não, enfatizar. Olha, como é que tá a leitura do texto tal? Já fez a atividade 5? Olha, tem um aspecto importante que devem ler no material tal. Olha, na área do inglês, não esqueçam dos verbos tais. Enfim, é fazer com que o estudante movimente o trabalho de aprendizagem que ele tem que fazer. É a responsabilidade dele. A nossa responsabilidade é estimular pedagogicamente para que ele o faça. Okay? Isso é a questão da comunicação, da parte do docente, no processo de ensino. Agora, como é que eu faço materiais? Como é que eu elaboro avaliações? Como é que eu desenvolvo isso? Isso é uma longa caminhada que a gente vai tendo que organizar à medida que a gente vai aprimorando. Aqui a gente vai dando só pequenas pistas, porque não há tempo para se falar de tudo isso. Mas com os materiais que tem no curso também já ajudam. O mais importante é que as atividades que vão passar para ensinar o vosso estudante não podem ser atividades como faziam no presencial. São atividades de longa duração e são atividades com várias fases, para que ele possa fazer um processo mais longo de assimilação da informação. Exemplo, no presencial eu dava uma lista, eu vou pegar o inglês, que é uma lista de verbos para ele estudar sobre o tema tal, né? Os verbos, como é que chama aqueles? Os falsos cognatos, que é do inglês, que é muito comum, né? Ele tinha que estudar e saber a questão dos falsos cognatos. Muito bem. Como é que você faz esse conteúdo no online? Você pode dar a lista lá dos falsos cognatos, mas como é que você vai pedir uma atividade para que ele assimile aquilo? Vai pedir que ele busque um vídeo na internet sobre o tema, ou que ele faça um diálogo com colegas usando os falsos cognatos, vai pedir que ele leia um texto que tenha falsos cognatos e depois faça uma síntese e envie, vai pedir um mapa conceitual com falsos cognatos em relação ao contexto que ele vivencia, ou seja, vai dar opções para que ele assimile aquilo de diversas formas, tá bem? Esse é o elemento central das atividades. Aí como é que você avalia isso? Não precisa construir aquela avaliação cheia de não sei... Não, isso já é um processo de avaliação. Quando você dá exercícios, atividades, tarefas diferenciadas, já fazem parte do processo de avaliação. Ai, mas eu preciso dizer para o estudante? Depende. Olha, você pode dar atividades, exercícios que você chama de formativos, ou seja, que é para ele treinar e estudar, e pode chamar aquilo de avaliação. Né? Ou seja, a forma como a gente conduz é um pouco diferenciada, tá bem? Isso é importante. Isso é para a forma de ensinar no online. Outro aspecto essencial, utilizem as tecnologias, os recursos que as pessoas têm acessíveis, gratuitos e abertos sempre. Não se ponham a fazer 500 materiais, não é essa a lógica, por favor. Vocês têm milhões de coisas online. Vocês têm que aprender é buscar online, para reutilizar os materiais que estão online, para facilitar o seu trabalho à distância. Ok? Não se põe. Olha, o que tem de coisa de inglês online? O mundo tinha que parar de fazer material online. Você pode utilizar 500 mil coisas para ensinar o que você precisar do inglês. Né? Qual que é a grande chave e o segredo? É saber reutilizar. É saber buscar, é saber elaborar e disponibilizar para o estudante. Diferença. Não é encher o estudante de recursos, não é isso.
é dar um caminho com 2 recursos básicos, mas muito bem utilizados, que vão servir para a aprendizagem. Tá? E não precisa ser o recurso mais moderno do mundo. É o recurso que atende aos objetivos que quer. Tá? Não precisa ser o PowerPoint, ou o Prezi, ou a animação, ou o vídeo, não sei das coisas. Não. Olha, eu achei esse link que tem aqui o essencial que ele precisa saber. Eu achei aquele pequeno vídeo que está ali um pouco mais antigo, mas ele tem o que é preciso. Então, é aqui que eu vou utilizar e é nisso que eu vou pedir para que ele veja e estude o tema. Já está. Segredo. Saber buscar na internet, saber reutilizar a informação. Não esqueçam disso. Reuso de informação. Tá bem? Vantagens. Dinâmico, acessível, atualizável e sem custos. Dinâmico, acessível, atualizável e sem custos. Ou seja, ninguém vai reclamar mais que o conteúdo é sempre o mesmo. Não vai se reclamar porque tem que comprar coisas. Tá? E está acessível dentro das possibilidades das pessoas. Eu falo acessível, mas a gente sabe, dá acesso à internet, etc. Né? E também pode ser uma dificuldade. Mas é dentro dessa lógica de parâmetros do uso das tecnologias. Ok? Isso é para o ensinar. Tá? De resumir em 10, 15 minutos os elementos essenciais de ensino no online. Tá bem? De uma forma muito básica, que depois vocês vão descobrindo outras coisas. Como sabem, não dá para destacar isso de forma aprofundada, somente aqui em meia hora, 20 minutos. Mas dá para dar um panorama geral que ajuda no processo que vocês estão desenvolvendo. E a partir daí, aos poucos, vocês também vão aprimorando. Né? Agora vamos aos estudantes. Paulinha, me controle aí no tempo, com os estudantes. Agora vamos ensinar e comunicar com os estudantes. Como é que isso que eu disse para vocês são as competências vossas, né, de docência, ou seja, capacidade de buscar informação, capacidade de comunicar online, capacidade de estruturar atividades pedagogicamente falando para ensinar e aprender. Tudo isso tem a ver com as competências pedagógicas dos formadores. Tá? Agora vamos para os estudantes, que eles vão precisar de vocês também, porque eles também não sabem muito bem. Alguns já têm experiência, mas outros não. O que eu preciso saber para ser um bom estudante online? Além de ter a tecnologia para utilizar e o acesso à internet. Não é só isso, né? O que eu preciso saber? Eu preciso ser autônomo. É a primeira coisa. Autonomia. Né? A capacidade de ser autônomo. O que é o ser autônomo? É estudar sozinho? Não só. Né? Mas é a capacidade de fazer a sua autorregulação, no sentido de receber informação do docente, movimentar-se. Bom, eu tenho que estudar os verbos. Muito bem, eu tenho que estudar a história de Portugal, não sei de onde. Bom, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho até dia 5 para fazer isso. Referência temporal. Bom, ela me deu 2 vídeos e um texto. Por onde que eu começo? Bom, eu gosto... Isso é autorregulação. Eu prefiro começar pelos vídeos, que tem a ver com os estilos de aprendizagem. Acho que eu vou pegar o vídeo primeiro. Bom, começa lá pelo vídeo, mas como é que eu vou... O que ela quer que eu faça? Que eu responda questões? Bom, eu vou ver o vídeo e vou anotar os aspectos importantes. Isso é o estilo de aprendizagem reflexivo. O estilo de aprendizagem mais teórico vai fazer um esquema do vídeo. Né? E o estilo de aprendizagem mais ativo vai fazer uma pesquisa sobre o tema do vídeo. Isso envolve todos os temas e conceitos que a gente tem sobre esses aspectos, mas estou só dando aqui um panorama para vocês. E depois eu vou ler o texto. Bom, e aí eu já tenho a informação sobre o tema. Ai, mas é pouco, eu acho que eu vou dar uma buscada na internet, sabe? Vou ver o que tem aí sobre esse tema na internet. E eu busco na internet. Depois disso, eu vou responder o que o professor me pediu. Tá? Isso é o papel do aluno. Como é que você ensina ele a fazer isso? Tá? Essas são as dicas importantes que você tem que dar para ele, porque é assim que ele aprende a ser um aluno à distância. Ele não faz nada disso no presencial. Ele se limita no presencial a olhar para ti, a pegar os materiais e fazer o exercício. Né? Dificilmente você tem um estudante que vai para casa, que faz isso, busca. Entendeu o que eu quero dizer? Né? A riqueza do processo em relação aos estudantes. Como é que ele faz, como ele se porta nesse processo.
Ah, eu não tenho tempo, porque eu tenho marido, filho, cachorro, avó, aquelas coisas que a gente sabe. Todo mundo tem essa vida. Hoje ninguém tem tempo. Aliás, hoje tem. Eu falo assim que as pessoas no online hoje, quando começou a história do coronavírus, ninguém estava muito estressado porque não sabia o que fazer com o tempo, né? Nós saímos da dimensão do tempo, todo mundo nunca tem tempo. Agora a gente nunca tem tempo porque está sempre no online. Bom, mas isso é um caso à parte, né? É um caso à parte. Mas como é que eu me auto-organizo no meu tempo? Vocês sabem também que o tempo é uma prioridade para algumas coisas, né? Eu tenho prioridades no dia e eu também coloco prioridades em relação aos estudos. Okay? Então, isso faz parte das competências de autorregulação dos estudantes. Tá? Outro detalhe, capacidade de comunicação deles conosco. Ou seja, tem que incentivá-los a falar com vocês, a postar mensagem. Ai, professor, eu não gosto de pôr perguntas na plataforma onde todo mundo vê. Tem muito estudante que fala isso. Manda mensagem privada. Nas primeiras você faz privada. Na segunda você já fala, olha, põe essa pergunta lá na plataforma porque vai servir para o pessoal. Na terceira ele já costuma fazer isso na plataforma. É um pouco o vosso trabalho de docente, de formadores, que vai ensiná-los a desenvolver as próprias competências de aprendizagem no online. Ok? Isso é super importante. Competências dos estudantes. Autorregulação, capacidade de autonomia, capacidade de gestão do tempo, organizar o tempo. Sabe aquela coisa? Ah, eu faço depois. Ah, deixa para depois. Deixa para depois do almoço, depois da janta, depois que o filho for dormir. Não. Né? Ele vai aprender que ele tem que se organizar no dia para fazer as coisas do trabalho que vocês vão enviar para eles. Ok? Basicamente, é isso que a gente consegue, em linhas muito gerais e muito tênues, auxiliar no processo de ensino desses estudantes. Agora eu estou falando de ensino, de aprendizagem deles. Né? Capacidade e gestão. Ai, professora, eu não consigo aprender sozinho. Como é que você não consegue aprender sozinho, meu filho? Você não está sozinho. Né? Você tem a plataforma na tua frente, onde você vai pôr uma mensagem, você vai ter uma pessoa vai te responder em 24 horas, no máximo. Coisa que você não faz no presencial, porque você fica olhando para o professor, você não lembra das perguntas, você vai lembrar daqui 2 dias, mas aí você já não está mais na aula. Entendem isso? Essa coisa do sozinho não existe no virtual. As pessoas estão muito mais in do que off no virtual. Tá? É importante também desconstruir isso na cabeça dos estudantes. Não vai aprender sozinho, pelo contrário. Tá? Ele tem uma comunidade muito mais conectada do que se ele tivesse no presencial. Também, isso é uma outra coisa também super importante. Da aprendizagem, também outro aspecto que vai exigir mais dos vossos estudantes é a escrita. É escrita em qualquer área, na área da matemática, do que seja. A capacidade de escrever em relação ao tema, a formulação das coisas. Né? Que no presencial, muitas vezes, nós temos só por oralidade, mas no online é muito mais exigente. Posso garantir que no final dos cursos, os vossos estudantes vão sair muito melhor na área da escrita e na área da interpretação, leitura e elaboração do que se tivessem no presencial. Com certeza já fizeram cursos online, acho eu. Já fizeram cursos online. Uma grande vantagem, eu faço curso online há séculos, né? Dou e faço. E faço muitas coisas, de tudo. E a grande vantagem que eu tenho, a vida maluca que tenho, porque não tenho tempo, como todos vocês, é que consigo me organizar nos meus tempos e consigo aprender coisas que presencialmente jamais eu conseguiria fazer. Um curso de 3 vezes por semana à noite, das 7 às 10 da noite, para mim é impensável. Né? Impensável. Mas eu consigo, às 10h30 da noite, sentar e falar, deixa eu ver aquele negócio lá que eu estava estudando ontem naquele curso. Olha que giro, olha que... Enfim, são vantagens que é conveniente mostrar aos estudantes para que eles também entendam a outra dinâmica de aprendizado que lhes é proporcionada. Ok? E por fim, Paula, estamos com quase 23 minutos. Prometo que a última coisa que eu falo, não podia deixar de falar da inclusão, da acessibilidade das pessoas em relação ao online. Né?
O modelo pedagógico. Eu tenho estudantes da nossa universidade. Não falei. O Antônio já deve ter falado da universidade aberta ou não? Querem que fale? Sim. Eu vou falar, você já sabe. Eu tenho estudantes, só que eu participo desse projeto das acessibilidades e isso eu acho muito importante contar. Eu tenho uns 70 estudantes que se autodeclaram com dificuldades físicas, emocionais e psicológicas de aprendizagem. Isso inclui desde pessoas cegas até pessoas com depressão, com dislexia, dislalia, todas as lias possíveis e síndromes. Eu tenho gente que não consegue frequentar uma educação presencial porque tem aquela síndrome social e que não consegue ficar 15 minutos no meio das pessoas. Enfim, eu tenho 1000 problemas que a gente nem imagina. Quem é da psicologia aqui, que eu já perdi ela. A professora A Filipa. A gente sabe o que é imenso, tem imenso. E eles sempre dizem, professora, graças a estar em uma universidade à distância, não estou falando da universidade aberta só, mas qualquer curso online é que eu consigo estudar, sabe? Os cegos, eu tenho um monte de alunos cegos. Vocês vão achar assim super engraçado isso, mas não. Eles adoram estar conosco porque o material é acessível, os dispositivos são imensos, eles conseguem estudar online. Então, as vantagens inclusivas são maravilhosas, tá bem? Isso é um aspecto também que devem ressaltar para os vossos estudantes, no caso que tiverem ou enfim, ocorrer alguma coisa nesse formato, tá bem? Então, assim, espero ter pontuado os aspectos mais primordiais e essenciais e gostaria de ouvi-los agora. Se discordam, se analisam, o que criticam. Eu gosto porque a gente pode construir um diálogo muito rico com isso, tá bem? Paula? Quem é que quer iniciar este debate? Eu tenho uma pergunta, se puder fazê-la. Claro, Elizabeth. Obrigada por iniciar a discussão. Ok. É uma dúvida que eu tenho, mas aproveito. Estou a gostar muito de ouvi-la. Acho que está a ser muito positivo, pelo menos está a ajudar bastante agora que eu estou a começar um curso também à distância e queria ver se me podia ajudar aqui a esclarecer uma dúvida. É assim, eu comecei o curso na semana passada e do grupo de estudantes há 2 ou 3 que eu não os conhecia, foi mesmo o início, e há 2 ou 3 que se recusaram a ligar a câmara só para eu ter ali um primeiro contacto visual para saber quem é que estava do outro lado. Eu respeitei a decisão, como é óbvio, mas não sei se devo insistir, como agir nestes casos. Sim, sabe que isso é Semana passada me pediram um tutorial de como se comportar no Zoom. Olha, eu achei tão engraçado, é para um outro curso aí. Eu falei, tá bem, vocês querem um tutorial de como se comportar no Zoom? Fiz um tutorial de como se comportar no Zoom. Porque até isso o pessoal agora é engraçado isso. Mas são coisas que para nós é tão comum, né? E quando as pessoas começam esse processo da educação à distância, tem essa dificuldade. Elizabeth, é normal. É normal, as pessoas têm as privacidades, né? E por isso a questão do como se comportar no Zoom, né? É impossível você estar na sua casa, você ter o cachorro que lá, você tem a criança, né? Você tem uma série de outras coisas. Mas tem algumas regras básicas que nos ajudam nisso. A sugestão que eu lhe dou é não exigir. Faça falar. Não precisa ver a imagem. Faça falar. Tá bom. Ter a atenção, porque vai ser um dia que ele vai abrir a imagem. Né? Tá Depois certo. ele passa uma fase das pessoas, mas sempre pergunte coisas. Eu não entendi, é um curso que você está dando, não? Sim, do IFP, começou agora. Jovens. Faça falar. Ainda mais com jovens. Eles então é mais complexo ainda, né? Porque ninguém pode ver o meu esconderijo, deve ter lá um quarto com 500 coisas na parede, sabe aquelas coisas que vocês... Então assim, não pode ver o esconderijo, né? Mas isso é normal,
É normal. Então, assim, faça falar. Você não precisa ver a imagem mesmo. Ele está ali presente, mas não deixe ele silencioso. Faça falar, pergunte coisas, faça expor no chat. Vocês têm um espaço de bate-papo que pode estar sempre. Põe uma pergunta e faça falar. Enfim, porque isso aos pouquinhos vai abrindo e desinibindo em alguns processos. Uma outra sugestão é que votações. Votações no início das aulas. Olha, deixa eu falar um oi para vocês. Gostaria só de ver a carinha vossa para ver como é que tá. Coisas assim desse tipo. Depois desliguem as câmeras. Né? Ou também dinâmicas. Olha, a internet está péssima hoje. Podem todos desligar as câmeras? Todos desligam as câmeras. Faça assim um dia. Deixa todo mundo sem câmera. Depois no dia seguinte, entendeu? Você vai usando estratégias para poder flexibilizar as pessoas em relação a isso. Mas sem problema. Tá bom, obrigada. E olha, eu costumo comparar isso à educação presencial assim, só pra gente... Eu faço as comparações, mesmo sendo antagônico, dizendo que não comparem, mas é a única referência que a gente tem ao presencial. Então, só para entenderem. Sabe aquele aluno que está olhando para você e você não sabe onde ele está? Como não percebi? Aquele estudante que está olhando para ti quando você está dando uma aula presencial e você não sabe onde ele está. Sim. A luz está acesa, mas não está ninguém em casa. Exato. Aí, para você fazer a luz estar acesa, né? Faça ele falar. Ok. Tá bom. Obrigada. Nada, imagina. Não sei quem é que quer falar agora. Não é preciso que ninguém tenha discordado de mim, Paula, pelo amor de Deus. Eu preciso de alguém que discorde de mim, que é para a gente debater agradavelmente, fazer um diálogo. E falar um pouco também da experiência enquanto formador do IFP, acho que é importante. Já estão trabalhando. Célia, Sandrina. Já estão trabalhando à distância. Terezas, Marco. Como é que está a correr isso? Eu posso falar, é assim, inicialmente, portanto, o início deste processo foi mais conturbado, foi mais difícil, é a tal situação da mudança, as realidades são diferentes e temos sempre aquela situação do não é? Primeiro o não e depois é que vamos entrando. Sem dúvida que isto está a ser um desafio, estou a adorar ouvir a professora doutora, está a ser muito gratificante e acaba por desmistificar algumas situações que muitas vezes estamos com dúvidas, não é? E clarifica muito mais e estou a gostar imenso de ouvir, acho que está a fazer-se mais luz, digamos assim, e estamos a tentar colocar tudo no sítio, digamos assim, para perceber um bocadinho este contexto e esta realidade, que sem dúvida é enriquecedora, obriga-nos a outro tipo de atividades, sem dúvida, obriga-nos à descoberta, à partilha, ao processo colaborativo, sem dúvida, e é bastante enriquecedora. Temos de ter tempo, temos de dar tempo ao tempo, mas acredito que com este tempo e este dar tempo ao tempo vamos conseguir e vamos ultrapassando estas barreiras, não é? Estas dificuldades que nós temos, mas sem dúvida é um processo rico e que consegue fazer outras coisas, é verdade. É normal, Hélio, obrigada. O fato é que nós saímos desse processo outros docentes, já não somos os mesmos docentes do presencial, podem ter certeza. Vão ter outro tipo de postura. Exato, a realidade vai ser outra e vamos tomar outras decisões, outras atitudes e vamos ver de uma forma bastante diferente. É um processo, tem que dar tempo. É um processo. E a questão é que é um processo e todo o processo demora o seu tempo, não é? É uma construção dia a dia, não é algo que se carrega no botão e de repente acontece, não. Isto foram muitos anos, são 20 anos na docência, de uma forma que realmente também tem o seu, não é? O seu valor, não é? Tem o seu valor, porque no fundo pedagogicamente, não é? A parte pedagógica e a parte científica, não é? Basicamente,
mas é um processo, e estou convicta que realmente com o tempo dará frutos. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. E é bom resgatar isso, porque além do tempo, com certeza vai dar frutos, toda a experiência que tem do presencial não é descartada, ela é na realidade transformada. Exatamente, é isso. Transformada. Porque só a experiência do presencial vai transformar um outro processo diferenciado. Porque os que não têm experiência no presencial, não significa que também vai ser fácil para eles o online. Não é. Porque falta-lhes a experiência do presencial também nesse processo. É uma junção dos dois. No fundo, o presencial ajuda a compreender e depois, no fundo, o que eu acho diferente também é os recursos, lá está, os recursos serão diferentes, sem dúvida, muito mais apelativos, muito mais interativos, muito mais dinâmicos, sem dúvida nenhuma, e capaz de chamar a atenção formandos que eventualmente não estariam tão presenciais no presencial e que desta forma poderão ser chamados mais à realidade, acredito. Com certeza. Olha, agora eu vou falar uma coisa que os informáticos, que são 3 ou 4, vão ficar bravíssimos comigo, bravíssimos, mas eu preciso falar isso. Vou contar um segredo. Não precisamos, nós formadores, conhecermos todas as tecnologias e nem os aplicativos. Não precisamos, não precisamos. O que a gente faz? Dica, sabe que existe. Eu sei que existe e eu sei o que faz aqui. Muito bem. Eu acho um tutorial online, eu aprendo mais ou menos como é que faço aquilo e dou para o meu estudante para que ele também aprenda e depois me ensine. Os informáticos ficam possessos comigo quando eu falo isso. Sabe por quê? Porque é impossível. Os estudantes, primeiro que eles sabem mais que nós sobre o uso de tecnologia. E isso é uma coisa que eu preciso quebrar também. É um paradigma que é importante. O professor jamais vai ser substituído na educação online. Jamais. Essa palavra eu me arrisco a dizer. Em português do Brasil ou de Portugal? No Brasil seria Tomé. Nos portugueses jamais. Mas ainda bem que toca nesse ponto, porque uma eu acho que um dos grandes entraves, de facto, de passarmos do presencial para o online tem precisamente a ver com essa situação. O facto de alguns professores e de alguns formadores pensarem que irão ser substituídos pela tecnologia, isso não é de todo verdade. Obrigada. Bom, professora, eu como informático, acho que falou aí uma coisa que é verdade. Hoje em dia, os jovens com a facilidade tecnológica, não é? Os nativos digitais têm muito maior facilidade em usar ferramentas e utilizar, que acho que, na qualidade de formador, não devemos ter esse receio, mas às vezes acaba-se por ter aquele receio de... Carlos, é a coisa do formador. Exatamente. Tenho que saber. Não tenho que saber. O mundo é isso mesmo. digital, eu não tenho que saber. Ponham isso na vossa cabeça. Tá? Vocês sabem muito de conteúdo científico, que são as vossas especialidades, matemática, história, sociologia, psicologia. Tá? Ótimo. O digital é uma estratégia pedagógica que você utiliza. Você não tem que conhecer, é impossível. Lembra do PPT? O PPT, né, Carlos? Lembra? Eu já falo lembra porque ele já é considerado vintage. O PPT, que é o PowerPoint. Todo mundo usa. Agora falam-se do Prezi. Né? Daqui a um tempo vai surgir uma outra coisa extraordinária que vai fazer mais movimento do que o Prezi. Agora, o que eu vou explicar. O que significa isso para eu ensinar o meu estudante? É só o serviço. É só o serviço do aplicativo, nada mais. Se o meu coitado do estudante só tem um computadorzinho básico, tem lá um PPT 2010, é aquilo que ele vai usar. Se eu tenho outro, que é aqueles hackers que usam não sei o quê, usa o Prezi, usa não sei o quê e entra, ele vai usar isso. Mas o fato é que o que eu quero que ele aprenda é uma coisa específica que está dentro do objetivo de uma competência. E já está.
independente do que ele usar. E eu não tenho que saber usar os dois. Eu tenho sim que saber que existe e que faz apresentações e que os alunos conseguem pôr som, que consegue pôr imagem. Eu mando lá um tutorial para aquele do computador velhinho que não sabe usar, porque o outro já sabe usar, mas o que é mais importante é a tarefa que eu vou dar. Claro. Tá bem? E o que ele vai me apresentar. Agora, como que eu vou avaliar isso? O do computador velhinho vai me apresentar uma coisa mais simples, certo? Certo. O do computador do Prezi vai me apresentar uma coisa que entra, sai, tem som, etc. Como é que eu avalio? Aí vem outra questão importante. Eu não vou considerar se ele fez usando um aplicativo mais bonito, ou mais feio, ou mais moderno, ou não. Eu vou considerar o conteúdo daquilo, se atingiu o meu objetivo e a minha competência. Eu se calhar aproveitava este momento para lançar um desafio, porque todos nós temos de fazer aqui uma reflexão sobre o ensino, como é que se ensina e como é que se aprende online. A bibliografia disponibilizada foi de facto um artigo seu da didática online e juntamente com o do professor Quintas, da comunicação através do computador. E esse trabalho é para ser entregue até ao final desta semana. Eu acho que era uma ótima oportunidade para colocarem as dúvidas que têm sobre o artigo ou sobre como é que se ensina e aprende online. Paula, posso intervir? Claro, claro. Bom, eu devo confessar que de facto cada vez estou mais fã da educação à distância. E hoje, com as suas palavras, professora, conseguiu de alguma forma arrumar ou fazer com que eu consiga de alguma forma aligerar as angústias que eu tenho tido. Porque eu já fiz, portanto, já fui formadora à distância aqui no Instituto de Emprego, numa altura em que me deparo com uma plataforma onde eu tinha até muito poucos conhecimentos. E de facto era sempre, o meu entrave era, e será que eu tenho competências digitais para conseguir fazer este papel? E sem dúvida que esse curso decorreu e no fim eu pensei sempre, eu gosto muito mais de dar formação presencial, era sempre a ideia com que eu ficava. Agora, com esta bibliografia disponibilizada, com o privilégio de estar neste curso, com o privilégio de vos ouvir, eu hoje sinto de facto, e houve aí umas palavras suas, como iniciou, o facto de nos dizer, não vamos comparar formação presencial com formação à distância. E isso confortou-me imenso. E hoje a ideia com que eu tenho e com que fica é que eu gosto de dar formação e de fazer formação presencialmente. E parece-me que neste momento estou a tomar o gosto por fazer também à distância. Sem dúvida que esta situação atual me fez mudar um pouco o meu pensamento, mas é de facto possível nós sentirmos e fazerem-nos sentir e fazerem-nos bem também na gestão desta questão toda emocional. E hoje, sem dúvida, que é impossível nós não compararmos, porque nós acabamos sempre por comparar, mas de facto nós podemos ser bons formadores à distância e bons formadores presenciais. Há sim é que arrumar isto tudo dentro das nossas cabeças. E portanto, o facto de dizer que não vamos comparar, podemos ser a mesma pessoa em situações distintas, sem dúvida, estamos a criar muito mais competências. Essas competências que aparecem nesse esquema não são só as competências dos formadores à distância, mas também aquelas que são exigidas atualmente no mercado de trabalho e, portanto, nós temos que perceber que não é só esta questão de saber, todo o saber técnico, mas o saber estar, o saber ser. E eu acho que descobri, e venho vindo a descobrir, e foi de facto esta pandemia que me permitiu, que eu consigo estar presente, eu consigo ser tão empática como efetivamente no presencial, arranjando aqui outras estratégias. Para mim foi maravilhoso ouvir isto tudo. Organizei-me, geri aqui muitas coisas, muito obrigada. E fica a ressalva que podemos fazer ambas sem estar sempre a comparar e que podemos nos ir construindo, descobrindo como é que se faz um vídeo, tentativa e erro e tornar isso um fenómeno de aprendizagem e não de angústia. Muito obrigada, professora, e obrigada aos meus colegas por esta partilha.
Entretanto, eu tenho uma outra reunião agora às 11h30, já estou um bocadinho atrasada, peço imensa desculpa, vou ter que me retirar, mas depois eu concluo vendo a gravação. Muito obrigada. Obrigada, Filipa. Obrigada, que bom. Rosa, não sei, Teresa. Uma última questão só para ouvi-los. Qual que é o principal, qual que é, ou qual era, a principal angústia ou preconceito em relação à educação à distância? A qualidade? Posso? Não sei. Fala tu, Marco. Pronto. Eu já fiz uma profissionalização em serviço pela Universidade Aberta, portanto, do Grupo 200, cerca de um ano, e, portanto, já tinha conhecimento da modalidade e gostei bastante. Da literatura que nós temos lido, a ideia que eu fico é que há um excessivo, na minha perspectiva, entusiasmo. Ou seja, vê-se a formação e o ensino online numa perspectiva de democratização, no sentido de conseguir chegar a todos. Ora, conhecendo eu os nossos formandos com uma fraca autonomia, com bastantes dificuldades ao nível da escrita, eu não sei se até baixa literacia digital, não é, Marco? Eu não sei se este otimismo tem a ver com o facto das pessoas que produzem literatura serem elas de uma elite e lidarem com pessoas que quase sempre vão tirar licenciaturas ou pós-graduações que conseguem e gostam deste trabalho de pesquisa, de refletir, e portanto não será o terreno, ou seja, o terreno da reflexão intelectual não assenta no terreno daquilo que é a nossa realidade no IFP. Realidade, sim. E portanto eu temo que este otimismo, que é contagiante, e algumas pessoas sentem-se contagiadas por isso quando se lê, depois não leva a uma grande desilusão da nossa parte, eu incluindo, embora as minhas expectativas, para dizer a verdade, não estão tão altas quanto isso, que é as dificuldades no terreno que nós temos, pronto, pela falta de literacia digital dos nossos formandos. Eu penso que estou a fazer entender, não estou? Sim, portanto, Marco. há uma literatura, na minha perspectiva, é demasiado intelectualizada. Aliás, os nossos próprios sistemas de ensino, quando existe uma reforma, parte sempre lá de cima, de pessoas que estão dentro de sei lá, que estão entre quatro paredes numa universidade e que estão habituadas a lidar com pessoas que sabem pensar, sabem processar informação e depois têm perfis de saída muito idealizados e quase perfeitos. Nós não somos perfeitos enquanto formadores e os nossos formandos no IFP, ao nível das competências, estão muito longe disso. Obrigada, Marco. Acho que é um assunto interessante. Muito interessante. É importante. Eu tenho algumas colocações sobre esse tema. Marcos, você tem toda a razão nesse processo. A academia, esses textos mesmo que vocês estão, os textos que têm base sobre os temas, mas são extremamente acadêmicos. O terreno tem muitas experiências que se pode ler em artigos básicos de experiências que você pode depois buscar, que também não vinha ao caso aí no vosso curso, não dava tempo para se disponibilizar no vosso curso. Mas existem várias experiências que se pode, no terreno, do que se fazer. Então, assim, aspecto importante, vou voltar nisso ainda. Imaginem 20 anos atrás, como é que era a formação à distância no Brasil. Brasil, que é uma coisa... Depois eu vou falar da África. Que é pior ainda. A questão da educação à distância aqui. Esse pessoal fazia teleescola por televisão. E os problemas de literacia, de mal a pior. Né? De mal a pior, ou seja, não tinham acesso à tecnologia, não tinham acesso a nada. A escrita, muito complicado. Qual que foi a grande chave do processo? Por que aquilo deu certo? O telecurso existe até hoje no Brasil. Por quê? Porque fazia com que saíssem do estado 0 para o estado 1. Com o material da televisão, os materiais de acesso, etc., conseguiam elevar do estado 0 para o estado 1. Nível 0, nível 1, vamos dizer assim. Ou seja, havia uma melhoria no processo de aprendizagem em todos os sentidos. Agora, a vossa realidade. Eu vou contar em 3 realidades. A realidade brasileira e a realidade africana.
Realidade africana. Daqui a pouco eu chego na voz, que é mais fácil. A realidade africana. Não sei se tem contato com a África, nós temos muito contatos com a África, que tem dois grandes problemas. Questão da iliteracia e questão do uso da tecnologia. Por incrível que pareça, sabe como a gente trabalha com a África? A gente trabalha por guias didáticos. Eu não posso fazer encontros síncronos, nem assíncronos, nada. Nada. Com a África é muito complicado, por conta da falta de acesso à internet. Até tecnologia eles têm, o problema é a internet, eles não têm. Então, assim, existe uma forma pedagógica de se trabalhar com eles que vai dando resultados. Novidades da África. Usam todos Facebook. Não tem, mas tem celular e tem Facebook no celular. É inacreditável. A África toda tem Facebook. Você fala com o pessoal eles não têm WhatsApp, mas Facebook eles têm. Né? Então, assim, é uma adaptação eu vou fazer uma conferência daqui a um mês sobre o Timor-Leste. Vamos lá para o Timor-Leste, que é o caso extremo da África. Nós vamos falar sobre como desenvolver aulas no Facebook, porque é onde as pessoas têm acesso de estudo, porque elas não têm outro acesso, é o Facebook. Tá? Por isso que eu falo, o meio não é o X da questão, é o pedagógico que é a grande diferença nesse processo. Bom, agora eu chego em Portugal, que pressupõe que tenha um pouco mais de acesso, apesar das escassas situações, um pouquinho mais de condições. Né? O que vai acontecer? O trabalho que vocês estão fazendo e vão fazer vai ser difícil tanto quanto o presencial porque no presencial vocês já sabiam desse processo, ou seja, o problema da escrita, a falta de acesso, a falta de tempo e etc. No online isso também vai aparecer. Vai aparecer. O que você pode ter de vantagem? Vamos ver se eu consigo dar alguma vantagem para te animar nesse processo. Eles vão ter mais tempo, mais acompanhamento da vossa parte, mesmo sem vocês saberem disso. O acompanhamento vosso é mais próximo a eles do que se fosse no presencial. Isso ajuda muito. Não vou dizer para você que aqueles que têm problema de literacia vão, como no presencial, vão ter um desenvolvimento a larga escala, mas eles vão sair do 0 para o 1. Por quê? Porque você consegue fazer um atendimento mais personalizado. É aqui que eu queria chegar, para te animar. O que é a personalização? Todo mundo já ouviu falar sobre isso hoje. Aliás, se fala nas educações à distância do mundo todo. Personalizar. O que é personalizar? Não é individualizar, dar atenção individual a cada um. É dar opções e diversidade de trabalho para cada um. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa muito próxima a mim aqui em Portugal, que é uma pessoa portuguesa, é um casal, inclusive, que ele faz cursos, ou vai fazer cursos, e é uma pessoa que tem dificuldade. Tem acesso até que tem um telemóvel, tem acesso à internet, mas tem uma iliteracia muito grande em relação à escrita e etc. Bom, o que vai acontecer com ele? Só o fato dele sentar, buscar o conteúdo, ter que ler aquilo que vai lhe dar trabalho, né? E depois ter que tentar escrever, mesmo que seja no papel, é tão engraçado isso. Ele escreve, é um curso que ele está fazendo. Depois ele vem me buscar, fala assim, Dani, vê se está certo o que eu estou fazendo. Então ele escreve no papel, primeiro ele vê porque não tem computador, ele tem o celular, o telemóvel. Então ele vê a plataforma, o que é pedido, tal, aí ele faz no papel, com todos os erros complicados. Depois o que ele faz? Ele tira a fotografia do que está no papel e manda para o professor. Gostaram? Esse é o acesso. Os portugueses todos têm telemóvel. E eu acho que grande parte tem acesso à internet. Eu não sei os índices, mas eu acho que está aí perto de 85%. Ou seja, viram como é que é o negócio? Ou seja, ele não participa. Os encontros síncronos, se tiver, ele vai participar pelo telemóvel. As atividades chegam, ele tem que fazer, ele faz, depois ele tira a foto e envia. Bom, muito bem. O que vai melhorar no trabalho dessa pessoa? Muita coisa. Muita coisa. Só o fato dele aprender a utilizar, aprender a se organizar, e vai ter que escrever para enviar, diferente se ele tivesse que falar lá, vai melhorar muito. Vai sair do nível 0, aliás, já saiu do nível 0 para o 1. Tá bem? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que não é a tecnologia, que não é isso que é o X da questão. É a forma como você disponibiliza e as opções que dá.
e personaliza. Isso é personalização. Não é individualização, é personalização. É diferenciar os formatos. Ok? Não significa tanto mais trabalho para o docente. Significa diferenciação de formatos pedagógicos. É não usar uma única coisa, mas dar opções para a mesma coisa. Exemplo. Tenho que aprender seno e cosseno na matemática. Como é que eu dou esse exercício para os meus estudantes? Eu dou lá uma lista de exercícios, ou eu dou um link onde tem exemplos, ou eu dou não sei o quê, enfim, eu dou uma diversidade do qual eu quero que ele faça um determinado exercício e me apresente até dia 10 de junho. Ou seja, ele vai ter opções que ele pode acessar no telemóvel, tirar fotografia e enviar, ou ver na plataforma com o próprio telemóvel e responder. Enfim, o que eu quero dizer? É a diversificação através das opções. Isso pode ajudar muito mais até do que no presencial. Porque você vai dar uma responsabilidade que eles não têm, que é de autorregularem-se para aprender. Tá? Então tem que enfocar muito isso para eles. Na minha perspectiva, coloquem nos vossos planeamentos, nos vossos roteiros. A primeira coisa, aprender a aprender online. Ensinem eles a aprenderem online, porque eles não sabem. Se vocês não estão aprendendo agora a ser docentes online, imagine eles sendo estudantes online. Porque é muito diferente você ter o online de entretenimento e lazer pessoal do que aprender com ele. É a coisa dos games para as crianças. É as coisas dos telemóveis, que agora o pessoal da DGE está aprendendo a usar o telemóvel na educação com os filhos. Por quê? É diferente, é claro. Aqui eu quero entrar no Instagram, no Facebook, mas como é que eu uso isso para aprender? Como é que eu direciono pedagogicamente? Então, o desafio é exatamente isso. Ok? Tá bem. Bom dia. Primeiro queria agradecer a partilha e o contributo e queria partilhar também a minha experiência. Eu já comecei a formação online, mas confesso que com uma turma só tive uma sessão ainda. Mas como referiu o Marco, é verdade que os grupos que nós temos são mesmo muito heterogéneos, ou seja, alguns a nível de literacia digital é mesmo mínima e, portanto, eu tenho tido uma postura um pouco diferente. Por exemplo, eu sou de língua estrangeira, eu pedi uma pequena atividade para escreverem um texto em língua estrangeira. Todos fizeram, a maior parte das pessoas conseguiu colocar na plataforma, só que depois eu, em vez de corrigir os erros, eu assinalei os erros e pedi que eles fossem pesquisar os erros e ver, tinha dado uma dica também para tentarem perceber onde é que estava e para pesquisarem qual era para chegar à aprendizagem sozinhos. E eu confesso que só tive 10% dos formandos que perceberam mesmo o que é que era a tarefa. Eu acho que, a nível de língua estrangeira, eu estou a tentar, a minha postura neste momento é tentar simplificar ao máximo. Simplificar as tarefas, propor, agora hoje vou ter a segunda sessão, vou tentar pegar naquilo que eu tentei pedir e explicar melhor e tentar consolidar, mas eu não sei se estou a fazer bem, pois não sei como é que eu vou desenvolver também a competência oral, pronto, acho que é um desafio muito grande. E depois eu tenho medo também de amplificar o fosso que existe, the gap, faltam mais palavras, que existe entre as pessoas que sabem e aquelas que não sabem, porque muitas vezes também as pessoas que têm uma fraca literacia digital são também as pessoas que têm dificuldades a nível de língua estrangeira, principalmente inglês. Sim. E tem também dificuldades de aprendizagens e acho que é um desafio muito, muito grande e exige muito do formador mesmo. Bastante. E não sei se estou a ir no bom caminho, se não, é mesmo... Tá indo no bom caminho, tá indo no bom caminho. Obrigada. Outra coisa que a gente tem que aprender, não há padrão no ensino online. Não há padrão, por isso a personalização. Sugestão, sempre dê mais do que o menos.
Por isso a questão da qualidade da educação à distância. Não é pelos mínimos, é sempre pelos máximos. E você depois avalia os mínimos. Não sei se me explico. Esses que têm muita dificuldade na literacia, que não sabem, enfim, você tem uma turma muito heterogênea. Você tem aqueles que não sabem nem ligar o computador direito. Isso eu estou falando de literacia técnica. Que eles vão aos poucos. Manda aprender com o filho. Fala assim, olha, cata lá o seu filho e manda ele te ensinar como é que você entra no Zoom. Essa é a tarefa. Ou cata o sobrinho e manda ele te ensinar como ele entra. Mas é verdade, é verdade. Ou seja, isso é a literacia digital da coisa. Isso é simplificar, mas exigir. Tá? Mas assim, dê muito mais e avalie pelo menos. Na educação à distância, é sempre importante dar a autoescala e depois ver, porque você vai ter aluno que vai chegar lá na autoescala. Tá? É a mesma coisa da educação infantil. Os professores muitas vezes insistem em pôr músicas que todo mundo ouve para as crianças do pré-primário, na hora do intervalo. Né? As músicas que estão aí nas rádios populares. Eu digo, não, você tem que pôr Mozart, Bach, Chopin, porque é na escola que ele vai ter oportunidade de saber que essa gente existe. E um deles vai gostar, porque o popular na rua ele já vê. Entende? Então, olha, eu ponho o máximo e vou vendo os mínimos e vou personalizando. Então, a Maria vai chegar no máximo, mas eu tenho o José que tem imensa dificuldade, mas o pouco que ele vai conseguir já vai ser um ganho. Isso na questão de conteúdo técnico do inglês, conteúdo gramatical, etc. Agora, a literacia parte muito da sua boa vontade, no sentido da digital, de ensinar, de ter paciência, enfim, de flexibilizar, né? A tua capacidade de flexibilização é essencial nesse processo. Personalização, fazer outros modelos, outros formatos, para que vá atingindo ao grau dessas pessoas que têm acesso. Também me falou outra coisa que eu acho que eu já esqueci de comentar. Esqueci. Eu ia comentar e já me perguntou uma outra coisa, além de se estava daqui a pouco eu anotei aqui e já me esqueci do que a Sandrine havia perguntado. Mas não sei se ficou mais claro assim, Sandrine. Se ela estava aí num bom caminho. Sim. É isso. Basicamente é isso. Do trabalho que anda fazendo com ele de explicação, é a melhor opção. Explique, mas não deixe de exigir. É isso que eu quero dizer. Tá bem? Ok. Ou seja, tenho que continuar com o método que eu estou a ter. Eu estava a pensar se valia a pena continuar ou não. Porque como 90% das pessoas não corrigiu, por exemplo, os erros, eu fiquei... lembrei. Era isso dos erros que você estava me falando e do ensino da parte oral. Tá? Sim, exatamente. A parte oral. Dos erros, é assim, explica. Essas pessoas têm muita dificuldade de compreensão das coisas, né? Então, porque as pessoas que têm literacia digital, elas têm dificuldade de compreensão das coisas também. Não sei se já perceberam, vão perceber isso. Exatamente. Então, explique com muita calma, não deixe de exigir, mas explique. Okay. Ai, professora, mas isso é muito difícil. Você tem tantos dias para fazer isso. Ai, eu não sei fazer. Tem filho, tem sobrinho, tem neto, a vizinha, o vizinho, alguém ele vai ter na casa. Né? Ou seja, exija o esforço, porque vai sair um mínimo, porque se você simplificar ao máximo, não sai nem o mínimo. É isso que eu quero dizer. E a pessoa precisa, nesse processo, aprender a ser um estudante online. Você está ajudando, você está ensinando ele a ser um estudante online. Sobre a questão oral, nos telemóveis que eles têm, tem as aplicações de oral. E também os momentos síncronos que você faz, porque eu sei que vocês fazem momentos síncronos, né? Fazem os momentos síncronos com os estudantes. Divide, faz o trabalho nos momentos síncronos e também nas aplicações de telemóvel. Sim, atividades grupos, também pensei. Também. Outra coisa, se puder, essa coisa, eu nem falei dos grupos, porque com essa situação do coronavírus é um bocadinho mais complexo, mas você pode pôr grupos, eu não sei se eles têm acesso a tecnologias de grupo. Se é um grupo que usa o WhatsApp, é muito mais fácil. São pessoas que usam o WhatsApp, é muito mais fácil. São pessoas que têm acesso ao Skype, vai depender da sua turma. Você precisa ter, assim, um panorama
que é para ver por onde você pode pedir um trabalho em grupo, que também ajuda bastante, porque um ajuda o outro, isso é mais fácil. Né? Então, assim, vai depender da análise que você faz do teu público. Né? Mas é isso. É isso. Eu quando estava a falar do simplificar ao máximo os conteúdos programáticos, eu seleciono conteúdos programáticos mais simples, mas exige mais por parte dos formandos. Não. Mantenha os teus conteúdos. Como você daria no presencial? Mantenha. A educação à distância não é para facilitar. Não é para facilitar. A qualidade da educação à distância é o contrário. É fazer com que o aluno desenvolva mais competências do que se ele tivesse no presencial. Esse é o grande erro, o grande gap de algumas críticas que se fazem à educação à distância, porque também as interpretações de quem faz educação à distância são nessa linha. Não estou criticando, não é errado, mas é uma tendência nossa. A gente quer que ele aprenda, a gente quer, né? E a gente normalmente tenta fazer esse processo. Mas não. O conteúdo, o que você daria no presencial? É esse o conteúdo? Pois é esse que ele vai aprender no online. Tá? Porque é esse o trabalho. Porque se você não der os conteúdos, ok? Você vai deixar a Maria, que poderia chegar lá, só aprender o básico, a tirar uns 20 na tua disciplina, porque você só deu o básico, e ela poderia tirar 15, mas com um conteúdo maior. A nota não é o referencial, né? É o acesso ao conteúdo. É a história da criança no intervalo, ouvindo música popular, ou Beethoven ou Bach. Tá bem? É a mesma história, ok? Não sei se ficou claro. Sim, ficou. Ok, posso falar eu agora? Sim, Leandro. Eu vou falar agora um bocadinho da experiência que eu tenho tido com os meus formandos e por acaso tem piada quando falou no seno. Eu dei um trabalho aos meus formandos do seno, cosseno e tangente ainda esta semana, na terça-feira. É o trauma, né? É o que a gente lembra da Mateus. Ai, meu Deus. Eu comecei por primeiro fazer alguma explicação no triângulo retângulo, depois dar-lhes alguns exercícios para fazer, depois dividi-os em grupos por dificuldades que eu já sei que eles normalmente têm e por proximidade que têm de alguns colegas, que eu sei que há colegas que estão a dividir a mesma casa e dividi-os por grupos e dei o trabalho conforme o grau de dificuldade de trabalho para aqueles que eu sei que vão conseguir melhor, porque já tive com a turma no ano passado em presencial. E como já tenho noção da dinâmica, desculpa, eu estou a ver um bocadinho mal, como eles funcionam, dividi mesmo assim. Tem gente para aqueles que sei que vão trabalhar melhor, depois para aqueles que não iam conseguir trabalhar melhor, dei-lhes a escolher. Primeiro tinham mais dificuldade entre o seno e o cosseno, escolheram o seno, e depois aos outros dei-lhes o cosseno para trabalharem. Então eu tento fazer vários trabalhos diferentes, mas eu tentei simplificar um bocadinho o que eu estou a dar, apesar de estar a dar o mesmo conteúdo. E eles por acaso têm estado a gostar, uma das turmas tem estado a gostar e disse-me claramente que estão a preferir a forma como eu estou a dar agora a formação com eles no presencial, do que no presencial. Ontem comecei outra turma, ainda tivemos a fazer só aquela parte inicial e ao contrário do que eu estava à espera, nós passámos 1h30 na síncrona logo ao início, porque eu pensei assim, bem, vamos fazer assim uns 20 minutos, 40 minutos a explicar e a rever umas coisas, mas conforme eles estavam, e estavam quase todos com a câmara desligada, estavam mais à vontade, as perguntas foram sucedendo e quando dou conta já tinha passado mais de 1h30 naquilo, só a esclarecermos ponto a ponto cada coisa, porque eles estavam mais à vontade com a câmara desligada. Ao início foram só 2 pessoas com a câmera ligada, eu e um formando, e depois acabei por dizer assim, pronto, vamos desligar as câmaras, vocês vão mostrando, partilhando a tela onde têm dúvidas e vamos falando, e parece que uma boa parte da turma ficou mais descontraída e até trabalhou melhor. Outra parte da turma continua a não trabalhar assim muito e eu gostava de saber como é que posso focar-me mais nesses que eu estou a ver que estão a fugir um bocadinho ao trabalho.
Olha, agora eu vou ter um som aqui estranho, já sabem que são os meus cãezinhos, tá bem? Ok, isso não há problema. Olha, é interessantíssimo isso, a tua experiência, Leandro, porque a matemática também é um processo complexo, né? Tanto no presencial quanto no online, você vai ter os mesmos estudantes. Você vai ter estudantes que muitas vezes no presencial são péssimos e no online são muito melhores, e vice-versa, porque são contextos completamente diferentes e as pessoas se portam, é a história de você viver num país estrangeiro, se portam diferente, sendo a mesma pessoa, né? Se portam diferente. Eu acho interessantíssima essa forma que você está dividindo, etc, etc, é por aí, você já viu que deu um bom resultado. Esses que não fazem, tente puxar mais por eles. Eu não sei os mecanismos que você utiliza para analisá-los, etc. Sim, eu tenho, por acaso ainda tenho feito perguntas diretamente a eles, tenho feito questionários para ir servindo simultaneamente para marcar presença e para ver como é que eles estão a adaptar e na turma que eu reiniciei, porque já tinha estado com eles 12 horas presenciais antes do Covid, que reiniciei com eles, as primeiras 4 horas foram de revisões da matéria que eles já tinham dado, que foi há cerca de um mês, e aquela hora e meia foi mesmo, pronto, vamos ver isto, ainda se lembram disto? Eles, foi há um mês, não nos lembramos absolutamente nada. Eu fui-lhes fazendo perguntas e afinal tenho dúvidas nisto, depois tenho dúvidas naquilo, e eu sei que aquilo era suposto serem 4 horas, e eu começo normalmente, eu estou lá antes, então comecei antes e acabei depois, e eu sei que aquilo oficialmente são 4 horas, acabámos por estar 5 horas em conjunto com alguns dos formandos, e mesmo assim um deles acabou por se ir embora porque disse qualquer coisa do estilo, eu tenho que lavar a louça e não sei o que mais. Porque senão ainda tínhamos ficado ali mais algum tempo a fazer aquilo. Mas tá vendo? É atenção. Sim. Dá muito mais atenção no online do que no presencial. E eu fiquei com a ideia que, mas na mesma, era um dos formandos normalmente ficava mais 10 minutos antes de se ir embora, um deles. A outra formanda normalmente saía à hora, mas também trabalhava bastante. Eu tenho estado a aplicar, por acaso a adaptação para mim não tem sido fácil. Eu tenho estado a adaptar o que tenho aprendido tenho estado a aprender no curso. De vez em quando faço perguntas tanto aos meus formadores do curso como aos meus colegas. Eu tenho sentido que tem sido um bom apoio, apesar de eu sentir que não estou a dar o rendimento que normalmente dava quando não era a informação online. Normalmente tinha uma velocidade de trabalho e dava um rendimento muito maior, e agora sinto que não dou o rendimento que normalmente dava. Não sei se é da dificuldade da minha própria adaptação, se é de outras características, mas sinto que não estou a dar o rendimento que normalmente estava habituado a dar, e isso ainda me está sem fazer um bocadinho de diferença. Leandro, não exija de ti que o processo e o tempo são necessários. Não exija de ti isso. Vocês começaram agora, quase, não faz muito tempo, isso leva um tempo. A parte disso, a educação à distância é muito mais trabalhosa para o docente e para o estudante do que as pessoas pensavam. Eu tenho pessoas que falavam assim, vocês que trabalham na universidade aberta, vocês dão essas aulas aí à distância. Agora falam assim, nossa, eu não imaginava o tanto de trabalho que era. Porque é muita coisa. O trabalho se torna mais exigente para nós e para os estudantes. Isso significa mais dedicação. Isso também significa, de um certo modo, melhor desenvolvimento. Sabe? Tanto para nós, na nossa performance de docente, quanto para o estudante. Tá? É isso que eu quero dizer, por isso as competências. É normal, você vai passar por um período e daqui a um tempo você vai estar adaptado a esse processo. E também as coisas que você for fazendo vão virando rotinas como pensava-se no presencial. Então é normal. Isso também tem que dar tempo ao tempo, como dizia a Hélia, né? Tem que dar tempo ao tempo. Em relação aos estudantes, melhor do que isso, só isso. Claro que, na teoria, se você pegar um texto acadêmico, vão te dizer o ideal de uma sessão síncrona é no máximo 1h30.
Olha, depende dos interesses, depende da situação, tem uma série de coisas. As pessoas, olha, a parte de tudo isso, enquanto ser humano, o ser humano, mais ainda nessa sociedade que a gente vive agora, precisa de atenção. Eu tenho certeza que os teus estudantes, tem alguns que vão aprender mais a matemática pela tua atenção. Pela tua atenção. As pessoas são carentes de atenção. E os estudantes ainda mais. E o público que vocês trabalham, muito mais. São pessoas trabalhadoras, são jovens, são pessoas que estão numa fase também complexa da vida e precisam de atenção. Uma pequena atenção que a Sandrine está dando, que o Leandro está dando, vai diferenciar na forma de aprendizagem. Aquela empatia, sim. Tem. Muito, muito, muito. No presencial você não tem muito tempo para dar atenção. E também faz parte da cultura portuguesa, do que eu os conheço, né? Eu sei como é que funciona, a forma como vocês gerem as coisas é muito diferente, né? Então, no online, essa capacidade de atenção é amplificada e o estudante também se sente mais atingido, positivamente. Não sei se mais alguém quer intervir. Xana? Sim. Olá. Olá. Já queria fazer uma pergunta relativamente à planificação, por exemplo, ao roteiro. Sim, sim. No presencial, eu acabo por ir adaptando sempre as coisas ao grupo que tenho. Tenho sempre os conteúdos definidos, não é? Planificação feita, aquilo que vamos fazer, mas depois eu funciono assim, não sei, consoante cada uma das sessões e a recepção que os formandos têm e a forma como eu me apercebo da aprendizagem que está ou não a ser feita, vou sempre adaptando. Por isso é que eu tenho alguma dificuldade, aqui no IFP, por exemplo, em logo no início dar um manual que eles vão ter que utilizar até o final da UFCD. É uma coisa que para mim é muito difícil. E eu habitualmente não faço isso, porque nunca dou as mesmas coisas, ou melhor, dou muitas vezes as mesmas coisas, mas nunca dou da mesma forma, nunca dou o mesmo material, vou sempre alterando. Até que ponto isso é adequado na formação à distância? Estava a pensar no que desculpe interrompê-la, estava a pensar naquilo que estava a dizer há pouco, de, apesar de termos estudantes com mais ou menos capacidades, mais ou menos literacia, exigir sempre o máximo para eles conseguirem pelo menos o mínimo. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Sim, Alexandra. Eu só ia interromper porque a Alexandra julgo que colocou esta questão porque este curso está, portanto, o objetivo final é eles colocarem em funcionamento uma UFCD e para isso nós temos pedido os IDs, o roteiro e a planificação. E eu julgo que também tem a ver com isso, certo, Xana? E, portanto, sim, tem a ver com isso. Eu percebo o objetivo. Uma coisa, exatamente, mas sem conheceres ainda o teu público. Exatamente. Isso é uma coisa que me faz alguma impressão, não sei se é o termo adequado, porque eu ainda não tenho experiência na formação à distância para poder opinar suficientemente, sei lá, não sei se me estou a fazer entender. Claro, eu percebo o objetivo deste curso, nós temos a UFCD pronta no final, entendo isso. O que me faz confusão é depois poder partilhar essa UFCD quando não faço a menor ideia de que tipo de estudantes é que a vão ter. Paula, percebes? Esta coisa de termos a UFCD pronta no caso das empresas, ou seja o que for, eu não sei se o que eu estou lá a colocar será o mais adequado para o tipo de público que vou ter. E não quero correr o risco de perder o interesse das pessoas, porque depois vem aquilo e isto não me interessa nada, não é nada disto, é muito difícil, é muito fácil. Não sei, estão-me a entender? Desculpa, não sei se estou perfeitamente. É legítima a sua pergunta, Alexandra, sim. E tem uma resposta muito clara para isso, é legítimo. Ótimo, claridade é que eu quero. Sim, é que não está sensibilizada ainda à questão da educação online. Então, assim, vocês têm que fazer o roteiro. Muito bem. Para aquele público, teoricamente, para aquele público, qual que é o conteúdo, qual que é o objetivo e qual que são as competências. Você põe lá. Certo. Já está. Sim. É inglês, né? A tua área é inglês. Sim, é inglês, sim. Então, bota lá. Tem que aprender isso assim, assim. Muito bem. Aí, o que vai acontecer? Você vai pôr lá na plataforma, vai montar aquela aula, muito bem. Na primeira semana, é que eu não sei os públicos. Na primeira semana, tô jogando, porque eu não sei exatamente.
Na primeira semana você vai pôr um fórum lá. O que você achou sobre o roteiro de aprendizagem? Quais sugestões? Acha interessante o tema? Já viram algo sobre esse tema? Gostariam de inserir outro tema? Primeira coisa. Você tem que dar um espaço para o estudante opinar. Mas eu posso fazer esse ajuste. Este ajuste ao longo. A minha dúvida é essa, se faz sentido eu estar a alterar as coisas, tendo em conta aquilo que foi programado ao longo da formação, ou se não devo mexer Não, você deve mexer e adaptar, porque aí vem o primeiro, esse é o primeiro aspecto, um fórum para você recolher a opinião dos estudantes. Agora vem o segundo aspecto, o tipo de atividade que elabora. Esse é o essencial. Então, por exemplo, você pôs lá um manual de inglês, só que você percebeu que já tem, você fez um tema 1, você deu a atividade tal, avaliou, viu que tem 5 que não vão lá e 3 que estão ótimos. Começa a diversificar. Você tem que fazer um diagnóstico inicial. Faça um trabalho de diagnóstico bem inicial. Põe uma atividade assim, olha, de acordo com esse cenário, construa para mim um pequeno diálogo do que você conhece do inglês, por exemplo. Mandem para mim para fórum até dia tal. Eles vão pôr lá no fórum. Ai, olha, eu pus esse diálogo. Hello, how are you? Você vai ter que pôr hello. Aí você vai conseguir observar o tipo de classe que você tem. Até mais do que o presencial. Pois, porque no presencial é uma coisa que nós conseguimos perceber, não digo imediatamente, mas ao fim de pouco tempo. E não sei se aqui... No online, na primeira atividade que você for dar. Primeiro faz a consulta. Escuta, que também para dar oportunidade ao estudante de inserir, porque ele vai ter o João, que é ótimo, e vai querer ver mais coisas, mas põe lá. Vai ter a Maria, que nem vai falar nada, porque ela não sabe nada do inglês. Você já vai perceber por aí. Aí você dá a primeira atividade diagnóstica. Olha, vamos fazer um diálogo. É o que você faz no presencial. Vamos fazer uma introdutória. Põe o fórum com um cenário, constrói um cenário, faz um cenário desenhado, põe. Olha, eu tenho aqui esse cenário. Tem uma imagem, põe lá. Construa um pequeno diálogo para mim sobre esse cenário. Aí você já vai ver o que eles têm de literacia na área do inglês. Bom, aí você já começa a diferenciar. Aí, mas o fato é que você não vai mudar o conteúdo. É isso que eu quero dizer. Você pode agregar coisas no teu conteúdo e você vai diferenciar o tipo de atividade no teu conteúdo. Mas você não vai deixar de dar o teu conteúdo. Certo. Ok? É isso. Obrigada. Nada. Eu não sei se por acaso foi na sessão síncrona que tivemos contigo, Alexandra, mas nós próprios também já dissemos que tínhamos feito isso neste curso. Inicialmente tínhamos um desenho pedagógico que depois fomos adaptando também. Foi, tu disseste, Paula. Obviamente que os conteúdos estão lá, mas tivemos que... Mas a estratégia. A estratégia, a rigidez da coisa no início, atenção, pareceu-me demasiado, pensei, não dá, quer dizer, isto, sei lá temos que ir, é a flexibilidade, não é? Tal... Exatamente. A questão dos ritmos, exatamente, lá está, eu estava a dizer, no meu caso pessoal, no nosso pessoal, de deixar as UFCDs prontas, porque não sabemos isso, estamos a adivinhar. Sim. Não, pode pôr a UFCD, desculpa, prontíssima, do jeito que você acredita que seja o necessário para aquele nível, para aquele público. E depois vou gerindo. É dinâmico o processo, exato. Sempre. Sempre, Rosa, falou uma palavra exata. O processo de docência na educação à distância é dinâmico, não é como... É muito dinâmico. Em todos os sentidos, desde o estilo de atividade. Muito dinâmico e flexível. Sim. De ambas as partes, tanto do docente como do próprio estudante. É um processo, eu chamaria de um processo de negociação. Como ele tem mais tempo, né? Você começa a fazer um processo ali de negociação com ele e de adaptação. Não sei se alguém quer intervir mais alguma vez. Só uma partilha. Célia. A socióloga. Não podia deixar de ouvir a socióloga. Eu acho que todos, e há uma partilha aqui um bocadinho em síntese disto tudo. Eu tenho estado a ver com muito interesse, foi muito interessante esta sessão e há aqui uma série de ligações que eu tenho estado aqui a fazer, até com o módulo da avaliação, que foi o anterior, e há aqui uma série de coisas que se juntam.
Mas eu acho que, sobretudo, neste momento, nós, e aqui eu e os meus colegas, que penso que a maioria de nós, a grande parte, estamos a iniciar agora, a começar a trabalhar no online, vamos ter aqui um desafio duplo, que é a nossa própria adaptação online e como já foi falado há pouco, os níveis de literacia que vamos encontrar que provavelmente vão ser baixos. Foi-me atribuído ontem um grupo, uma ação para iniciar, entretanto, que eu ainda não sei quem são as pessoas, nem sei qual é o nível de literacia que elas têm. E também vai ser um segundo desafio trabalhar estas competências com eles. E encontrar aqui a forma, adaptarmos ao nível, percebermos o nível em que eles estão e se calhar, como dizia agora a Alexandra, planearmos a ação de uma maneira e quando começamos a trabalhar temos que adaptar completamente os materiais e as estratégias que vamos usar. E vai ser, e eu já estou aqui a pensar na ação que me foi proposta, como é que eu vou planeá-la de uma maneira, mas não sei se eu vou dar da mesma maneira ou se pelo meio vou alterando, mantenho os conteúdos, mas se calhar não sei, não faço ideia. É um segundo desafio. E a própria ação vai sendo construída à medida do tempo, à medida em que ela vai sendo dada. Portanto, há aqui uma capacidade de adaptação e de flexibilidade que também nos é exigida, que é enorme. Uma atenção constante aos formandos que vamos ter e à forma como estamos ou não a conseguir chegar a eles. É aqui um desafio duplo. E que, de alguma forma, Célia, vocês fazem isso no presencial, mas estavam adaptados. Aqui é mais sistematizado, é mais concreto. Apesar de ser virtual, é concreto, porque é uma ação muito mais concreta que exige estratégias. Por isso eu falo tanto da didática do online, por isso o texto, que aquilo é muito teórico, mas aqui hoje eu consegui destacar os detalhes para vocês, que isso é falado, não tem como. A didática do online é isso, é essa flexibilidade, é essa adaptação à comunidade do conjunto, que vai sendo no processo, é a formação em processo. O conteúdo está lá, mas a forma como vai geri-lo e administrá-lo é um processo. O formador no online é um grande gestor de informação. É um grande gestor de informação. De comunicação. A comunicação é o essencial, a forma de comunicação, a gestão da informação, como você dá intencionalidade pedagógica àquela informação. É coisa do pedagógico. Bom, como é que eu vou fazer aquela pessoa aprender aquilo? Esse é o desafio. Mas é bom, vocês vão adorar. Sim. Pensem daqui a um ano, a gente falta fazer uma videoconferência dessa, Paula, daqui a um ano, olha, 7, se a gente vier ainda na Terra, né, porque a coisa está muito complicada, daqui a um ano a gente volta a fazer essa videoconferência e eu quero ver se vão falar, olha, quando a gente fez aquela videoconferência em maio, eu estava tão... Mas agora eu já faço isso, agora está diferente, agora eu estou animada, enfim. Porque há muita coisa que é nova para nós enquanto formadores, mas também é muito nova para a maioria dos formandos que vamos encontrar. Para todos. Para todos os envolvidos. A adaptação de todos os lados e de todas as maneiras. Olha, a Célia como socióloga é um estudo social fabuloso, que anda acontecendo aí pelo mundo. Antropologicamente. Como é que vamos lidar com isso? Mas vamos, claro, é uma fase de adaptação, mas este início acho que vai ser exigente e vai requerer aqui muita flexibilidade. Acho que sim. É verdade, Célia, é verdade. Não sei se alguém quer mais fazer alguma questão. Sim, desculpa, queria só dizer mais uma coisa. Pronto, achei muito interessante quando a professora falar no início da comparação de alguém que está num país e vai mudar de país e vai ingressar numa realidade diferente. Ou seja, é um bocado isso, eu já tive essa experiência também, a viver até aos meus 20 anos num país e depois mudar aqui para Portugal, portanto, a cultura, os hábitos, tudo diferente, e sinto um bocadinho isso agora também, quer dizer, uma pessoa estava habituada a uma forma de estar e agora estar inserida num outro meio, numa outra forma, e que a adaptação e a flexibilidade tem que ser constante e tem que ser gradual, portanto, não pode ser a tal questão do botão on-off, não é? Tem que ser gradual e progressiva.
Carlos, o ser humano tem 21 dias na vida dele para se adaptar a alguma coisa. Isso é base da psicologia. A Filipa já foi embora. Depois de 21 dias que você faz a mesma coisa, você já está adaptado. É psicologia básica. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Obrigado. Nada. Eu queria só fazer uma pergunta, mas nem sei bem como perguntar. Porque há pouco a doutora Força, Daniela... Elizabeth. Diz? Força! Mas eu nem sei bem como perguntar, porque é uma curiosidade, não é nada de especial. Mas há pouco a doutora Daniela falou de uma diferença entre os portugueses e os brasileiros na gestão, não era do tempo, mas fiquei curiosa a gerir os... Não sei bem a que é que se Sim, estava... ela disse sim, que era diferente. Era Tem razão. diferente. Eu Era gostava de diferente. saber, gostava que me explicasse. Eu disse, mas agora deixa eu lembrar do que eu falei. Que eu já... Pois, não me lembro. Era a questão do... Telescola, na altura. Sim, no início da telescola, a adaptação foi na parte da adaptação ao online. Sim, lembrei. Que os portugueses tinham uma maneira diferente de gerir estas coisas em relação aos brasileiros. Eu gostava de perceber isso. Sim. Por exemplo, naquele tempo, na educação online, na telescola, né, eu estava querendo comparar, que foi a pergunta do Marco, acho isso, não foi? Eu fiz a comparação do Brasil com a África e com Portugal. Né? Em relação, o Marco perguntou da literacia, que é mínima, complexa do terreno. Então, por exemplo, eu queria dizer que lá a literacia é mínima, como na África também. É muito mais mínima do que aqui. O mínimo daqui lá é mínimo do mínimo do mínimo. Porque lá você tem situações mesmo extremas. Mas que, na época, o telecurso fez e faz ainda um bom trabalho, porque consegue tirar as pessoas daquele mínimo para um pontinho mais. Ou seja, a senhora que faz a comida na empresa, que faz o Telecurso 2000 pela televisão e com apostila, ela consegue, depois de um certo tempo, ler os rótulos dos pacotes de alimento que ela tem na cozinha. Coisa que era um problema na empresa, porque ela não sabia distinguir corretamente lá os rótulos, as quantias, e aí ela fazia uma confusão com as gramas e não sei o que lá. Bom, ela foi para a escola, fazer a formação dela e ela saiu do mínimo para o máximo. Não sei se me explico. É nesse sentido. Né? É nesse sentido. É um caso nesse sentido. Mas depois, na África, a questão do telemóvel, e aqui, que apesar dos portugueses terem os mínimos, como a gente sabe, eu já vi situações aqui também um bocadinho complexas, mas ainda assim, ainda tem uma condição melhor, mesmo nas coisas mais longínquas, do que esses certos contextos, que é muito mais, que a falta é de tudo, né? Não se tem nada, né? Aí é muito mais complexo. Eu acho que era nesse sentido. Também fiz uma outra observação, que era a questão do comportamento, da forma de ser culturalmente, que é um pouco que o Carlos também já tinha dito. O português culturalmente tem um perfil de ser, estar e comportar-se. Isso inclui... Era isso. Sim. O português é muito mais cauteloso, é muito mais educado, é muito mais sereno na sua postura em relação às pessoas, no convívio social, no geral. Né? As normas sociais são muito mais fixas, né? E muito mais delimitantes. Isso influi na forma de ser no online. As câmeras desligadas têm a ver com isso, né? A postura mais quieta tem a ver com isso. É uma questão cultural do perfil da população portuguesa. Se eu pegar um africano, ele tem um outro... O africano é mais arredio. O africano é arredio. Então, ele no online, ele também é um bocadinho mais arredio, outros são mais... Enfim, se eu pegar um brasileiro, ele é muito espalhafatoso, e no online ele também é espalhafatoso e a gente tem que reprimir. Né? Então, enfim, depende da cultura. Depende do contexto das pessoas. É nesse sentido. Tem a ver com a questão que eu coloquei o exemplo que eu disse para vocês das mudanças de países em comparação do ensino presencial e online. Era só para ilustrar e ficar mais fácil de compreender. Obrigada. Nada.
Alguém tem alguma outra questão que queira ver esclarecida com a professora doutora antes de encerrarmos esta videoconferência, esta videochamada, aliás? Já tirei muito almoço vosso, que já estou aqui há 2 horas falando, né? Era para ser 1 hora e a gente já está aqui há 2 horas, vocês têm que almoçar. 1h30, sim. Tem que dar aula e tem que ir para a vossa vida. Olha, foi um gosto, Paula, foi um gosto. Olha, eu em nome do IFP agradeço imenso, está bem? É sempre um gosto estar consigo. Espero vê-la entretanto, está bem? À disposição, se quiserem conversar mais sobre os temas, eu adoro, eu adoro. Tá Olha, bem. posso conhecer Muito o Paulo, obrigada. as Terezas, que são duas. São duas. O Marco, que já foi nosso aluno, que bom, já conhece também. O Carlos, o informático, o Leandro das matemáticas, a Célia da tecnologia, a Amanda da matemática também, a Rosa dos idiomas, a Alexandra do inglês, a Elizabeth também do inglês, né? Sim. Não, português. Sim. Não, do português. O João, deixa eu ver se eu consegui decorar. Não, deixa eu ver se eu marquei. João, português e inglês. O Sérgio da informática e a Isabel Mota. Da informática também. Não, da informática. E a Hélia da matemática. Muito bem. E a Sandrine, cadê a Sandrine na minha lista? Da língua. Agora surgiu uma questão. Peço desculpa, sei que já estamos a encerrar, mas como é que se faz isto? Ou seja, como é que se consegue treinar esta capacidade de identificar todos os formandos? É muito mais fácil, Tereza, é muito mais fácil. Você tem a carinha das pessoas, você tem um papel aqui. No Teams não, porque no Teams não aparecem todos ao mesmo tempo e eu às vezes sinto que estou a perder os meus formandos, não sei onde é que eles estão, não sei o que é que eles estão a fazer e fico insegura e preciso de feedback e às vezes eles não me dão feedback, mas também acredito que seja uma coisa que se vai treinando. Ponha o feedback para você se sentir melhor em relação, porque o teu estar também influencia muito o modo de estar dos estudantes. Isso também quanto mais à vontade e mais agradável você esteja, eles também vão se sentir. Sim. Né? Então, assim, para melhorar para ti, faça pequenas estratégias que você se sinta bem, mas também passe para eles. Então, olha, todos se apresentem. Eu quero ver a carinha de vocês. Olha, ou digam um olá, deixa aqui no chat um olá, que é para poder ter depois o registro de quem está. Enfim, desenvolva algumas pequenas estratégias que eles se apresentem. Assim você também se sente melhor. Teresa, eu faço-os pelo menos dizerem presente e dizerem qualquer coisa logo ao início, ao meio e ao fim. E eu vou pedindo a intervenção deles, mas tenho sempre mesmo estar a esquecer de alguém. Volta e meia dirijo uma questão a um ou ao outro. Tu já conheces a turma, eu faço logo assim, aqueles que eu sei que normalmente estão-se a desviar, de repente faço-lhes uma pergunta e eles parece que acordam e falam. Sim. Fora disso, temos que estão presentes. Temos que nos ir adaptando, pelo menos é assim que eu sinto. Sim, mas eu acho que, já agora desculpem estar a retomar a discussão, acho que por um lado nós somos privilegiados de alguma forma porque estamos a aprender a ser formadores, ao mesmo tempo que também estamos a aprender a ser formandos. E isso acho que nos ajuda muito a fazer a comparação, colocarmos no lugar dele e a pensarmos a forma como devemos preparar as coisas para que façam sentido. Não é? Verdade, Teresa, é verdade. Na escola a gente tem um chamado currículo oculto. Já ouviram falar do currículo oculto? Sim. Esse é o currículo oculto do vosso processo agora. Ser estudante e ser docente online. Para ser docente online, você tem que necessariamente ser um estudante online, senão não tem como. Você tem que ser um estudante online, para poder experienciar e depois ajudar, fazer o trabalho ao contrário. É o estilo de ensino, senão não dá. Tem que ensinar a partir também da forma como viu a aprendizagem. Sem dúvida. Obrigada. Professora doutora, muito obrigada por ter estado connosco, por ter realmente, por nos ter proporcionado uma hora e quase 40 minutos do seu tempo, que eu sei que é muito precioso também, mas de facto foi muito esclarecedora esta sessão. E julgo que será importante depois para a reflexão que temos pela frente. Muito obrigada novamente em nome do IFP e até breve. Até breve. Olha, um bom dia e boa sorte. E ânimos. Quando ficarem desanimados, mandem um e-mail que eu animo vocês.
Tá bem? Animo todos. Eu Não sei se isso foi uma boa ideia. Se calhar vai receber muitos e-mails. Não tem problema. Olha, eu tenho 2.800 alunos da DGE agora para formar, para terminar os professores da educação básica. Então, assim, mas tá caminhando bem, tá caminhando bem. Tem muita gente para animar. Tem muita gente para animar. Né? Marco, você não pode estar desanimado, Marco. De jeito nenhum. O mais animado da turma toda, hein? Por favor, Marco. Tá bem? Ok. Ok. Viu? Tudo de bom. Olha, muito obrigada. Muito obrigada. Um Eu grande também beijinho. agradeço. Foi muito interessante e proveitoso. Muito interessante. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado, adeus. Obrigada, Deus. Obrigada. Deus. Paulo, encerras a reunião, se faz favor. Sim. Obrigada.